Quando você tinha de 1 a 7 anos de idade, foi criado na sua mente o que nós chamamos de crença. Do 1 aos 7 anos é quando nós temos a primeira infância. Existe algo chamado de plasticidade neural, que é a capacidade que seu cérebro tem de aprender as coisas. E quando você é criança, você aprende elas de forma muito rápida e fácil. E tudo que você ouviu quando você era criança, dos seus pais, padres, pastores, políticos e toda autoridade sobre você, criou na sua mente várias crenças. Crenças são as certezas que você tem a respeito da vida. E infelizmente, você foi programado para fracassar. Infelizmente, nós somos programados para acreditar que somos medíocres e acreditar que nós deveríamos nos contentar com coisas muito pequenas e fracas. E a verdade é que, independente de quem é culpado em relação a isso, na sua mente existem várias crenças que fazem com que você fique preso em uma realidade que talvez não deveria ser a sua. A sua vida hoje é o reflexo direto daquilo que você acredita ser verdade. E o problema é que te ensinaram errado. Enquanto você acreditar nessas mentiras, sua mente será a sua prisão. Por exemplo, você acreditou que é preciso trabalhar muito duro para ser alguém na vida. E realmente, existe muita verdade nisso. Mas a questão é que você não precisa trabalhar apenas muito duro. Você precisa trabalhar com inteligência também, com direção, com coragem e assim por diante. O trabalho duro e sem foco, ele gera muito cansaço. Mas o trabalho direcionado, ele gera muita colheita. E a questão é que se você manter o mesmo padrão mental errado, e essa é uma crença, você realmente continua sempre na mesma. Outra crença, por exemplo, dinheiro muda as pessoas. E na verdade, ele não muda. Na verdade, ele revela quem as pessoas são. Ele dá poder para as pessoas. A crença te impede de prosperar porque você associa dinheiro a corrupção e culpa. Se você tem uma crença como essa, que dinheiro muda as pessoas. Outra crença, por exemplo, que o fracasso é sempre o fim, mas na verdade não é. O fracasso é o preço do crescimento. Todo mestre já foi um fracassado que não desistiu. O fracasso faz parte do caminho de qualquer um. E a questão é que você precisa entender que o fracasso não é o fim. Essa é uma crença também que te impede. Outra crença, não sou suficiente. E essa é a raiz de quase toda autossabotagem. Você não nasceu pronto, você se torna. E só se torna quem decide agir mesmo inseguro. A questão é que quando você acredita muito que você não é autossuficiente, isso pode ter acontecido porque você viu seu pai te falar isso, sua mãe te falar isso, seus parentes te falarem isso, e você acreditar nisso te impede de crescer agora também como um adulto. Eu sou assim mesmo, eu não mudo. É uma outra crença que te faz também ter uma distração, uma crença que te faz não acreditar em você mesmo. Você é o que você decide ser a partir de hoje. Você não é aquilo que você ouviu que você era antes. Crença, por exemplo, de eu tenho muito medo de errar e acredite que errar é inevitável. O que destrói não é o erro, é a falta de ação por medo do erro. Quem age sem medo é o corajoso e quem age apesar do medo é imparável. A questão é que ter o medo de errar é também uma crença. Também foi plantado em você, talvez porque você ouviu que só faz coisas erradas, que você não faz nada certo, que tudo que você faz dá errado e assim por diante. E a questão é que eu poderia falar várias e várias outras crenças que você tem na sua mente, mas a questão é o que fazer com isso? Gabriel, o que fazer com crenças erradas que eu tenho na minha cabeça em relação àquilo que eu acreditei do que disseram pra mim? O ponto é que essas crenças não estão aí à toa. Elas foram plantadas por medo, por trauma, ignorância e conveniência de outras pessoas. Mas sabe qual é o pior? O pior é que você mesmo rega essas crenças todos os dias, com pensamento fraco e ação nenhuma em relação a tirar essas crenças e colocar outras crenças. E o que você precisa fazer para mudar isso é entender a verdade. Você não tá travado porque o mundo é injusto, você tá travado porque acredita nas vozes erradas. A voz do pai que disse que você era burro, a voz da mãe que te chamava de preguiçoso, a voz do professor que te comparava, do chefe que te humilhou, e você carregou essa mentira como se fosse a sua identidade. E a questão é que ou você mata essas vozes agora, ou elas vão te enterrar vivo nos próximos 10 anos. A dor de mudar dói, mas a dor de continuar igual vai te destruir. E quando você entende isso, você só tem duas opções. Ou você continua vivendo com o mesmo script que te sabota, com as mesmas crenças erradas que te sabotam, ou você pode reescrever o seu roteiro, reescrever o sistema mental que você tem, com uma caneta nova, de decisão, ação e uma identidade renovada, para então começar a viver uma nova realidade, que não se baseia nas crenças antigas e coisas que você passou antigamente, e coisas que você ouviu dos seus pais, pastores, padres, políticos e todo mundo que foi alguma autoridade sobre você. É hora de você começar um novo momento a partir daí, com novas crenças. E entenda que ninguém vai vir te resgatar. Não é responsabilidade de outra pessoa fazer com que você mude o seu padrão mental. Não é sobre ter sorte, apoio ou tempo. É sobre você pegar uma chave que está na sua mão e você apenas girar essa chave na sua mente. A cela sempre esteve aberta. Você só não acreditava que podia sair. Tá, Gabriel, eu entendi que eu tenho várias crenças que me impedem de crescer, várias coisas que me fazem não conseguir me mover, avançar, crescer, mas como que eu consigo ressignificar isso? Como que eu consigo trocar essas crenças? Como que eu consigo romper com isso? Então vamos lá, pega o papel e caneta para você começar um processo de ressignificação de crenças. O primeiro ponto é anote as crenças que você carrega hoje. Pega um papel e escreve, por exemplo, faça uma pergunta. O que eu acredito sobre dinheiro, sobre sucesso, sobre esforço, sobre a minha identidade, aquilo que eu sou? Escreva mesmo, com toda a sinceridade do mundo. Por exemplo, eu acredito que eu não sou bom o suficiente. Eu acredito que eu não mereço ganhar mais dinheiro do que eu ganho hoje. Eu não acredito que eu mereço ser, não sei, um bom médico, um bom engenheiro, um bom profissional. Eu não acredito que eu vou ser um bom pai quando eu for um. Eu não acredito que você é um bom marido, uma boa esposa e assim por diante. Então coloca as crenças que você tem no papel. E se você não reconhece a mentira, ela te comanda no piloto automático. Não fique mentindo para si mesmo. Coloque com genuinidade tudo aquilo que você acredita sobre você, sobre dinheiro, sobre esforço e sobre o seu sucesso. Diagnóstico, pessoal, é o começo da cura. O primeiro ponto é ter consciência em relação àquilo que você acredita. E agora que você escreveu todas as crenças que você tem erradas em relação a você mesmo, a dinheiro, esforço e aquilo que você acredita sobre você, comece a reescrever essas crenças fazendo o contrário. Por exemplo, se você colocou eu não sou suficiente, escreva assim, eu sou capaz e me torno melhor a cada decisão.
autoafirmação. Eu sou o suficiente, sim. Eu no caso, sou o suficiente pra mim. Não tô dizendo que você tem que ter autossuficiência em você mesmo, mas é um assunto pra outro vídeo. Mas a questão é que, escreva, eu sou capaz, eu posso, eu sim, eu sou o suficiente naquilo que eu quero fazer. Se você colocou, por exemplo, eu não quero ter dinheiro porque quem tem dinheiro são pessoas gananciosas, são pessoas que têm muita ganância por si próprias. Escreve o seguinte, rico é intencional. E eu sou um canal que também pode crescer, prosperar e ajudar outras pessoas. Ressignifique essas crenças. Independente do que você colocou, coloque o contrário. Se você colocou, eu não sou suficiente, eu sou uma pessoa horrível, eu não sou boa pra fazer nada, pra crescer, pra enriquecer, pra ajudar minha família, assim por diante, coloque sempre o contrário. E fale em voz alta essa nova crença. Aquilo que você escreveu ao contrário da crença antiga, faça uma repetição. A repetição é reconstrução neural, é reconstruir aquilo que você acredita a respeito de si mesmo e a respeito dessas coisas. Se possível, e até te desafio, escreva essa nova crença que você ressignificou 50 vezes no papel. Quem fala isso é Paulo Vieira, o pai da inteligência emocional aqui no Brasil. Se você reescrever isso mesmo com papel e caneta, você passa, então, a repetir tanto que a sua mente passa a acreditar em uma nova verdade ao invés da verdade antiga. E agora que você ressignificou essas crenças, você precisa ser muito intencional em relação a elas. Sempre que você repetir algo que envolve a crença antiga, sempre que você falar, por exemplo, eu não sou suficiente, eu não consigo me resolver com as coisas, eu não consigo ser uma pessoa que consegue ter satisfação, que consegue crescer, que consegue progredir, ressignifique isso na sua mente mesmo. Quando você falar isso, corrija na hora. Fale, não, na verdade não, eu sou sim, eu consigo fazer sim, eu consigo resolver isso, eu consigo realizar isso, eu consigo ter o meu negócio, eu consigo fazer essa ação, eu sou suficiente no sentido de poder aprender, poder crescer, poder aprender. Então mude essa perspectiva em relação à sua crença e passe a se corrigir toda vez que você falar algo em relação à sua crença. Se você fazer isso, eu tenho certeza que de forma instantânea você vai começar a perceber progresso em todas as áreas da sua vida, em qualquer coisa que você fizer. Porque basicamente o que te impede de fazer algo é aquilo que você acredita sobre aquilo. E quando você ressignifica isso, você passa então a ser uma pessoa com muito mais realização, crescimento e progresso em tudo que você fizer. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido pra você, se inscreva no canal, deixe seu curtir e até mais.